Pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa aula de transporte de amostras biológicas e a gente vai falar a parte sobre o acondicionamento e conservação dessas amostras para que elas possam chegar ao seu destino final de forma viável e de forma estável para que possam ser realizados os exames sem nenhum tipo de alteração, ok? A RDC que a gente está trabalhando é a RDC 20 de 2014 e a gente está no artigo 10 dessa RDC, que está falando sobre a parte de embalagem e acondicionamento. E o objetivo da embalagem e acondicionamento da amostra durante o transporte do material biológico é que ela possa preservar a integridade e a estabilidade da amostra e que possa fazer a segurança do pessoal envolvido, tanto da pessoa quanto também do ambiente, da natureza, para que não venha a haver exposição do agente que possa ser um agente biológico nocivo, porque nós podemos estar trabalhando com agente biológico classe risco 1, 2, 3, 4, igual a gente trabalhou na aula de biossegurança. Hoje, a gente está vivendo uma pandemia e quando nós estamos fazendo coleta de Covid, a gente está fazendo transporte dessa amostra biológica, por exemplo, existe todo um protocolo a ser observado durante o transporte para os centros, né, de identificação, para os LACENs, para o pessoal que está fazendo a identificação através do PCR, através das amostras. Então, existe todo um protocolo, não pode ser de qualquer maneira, tanto para a preservação da amostra biológica, tanto também do condutor, né? Porque pode haver um acidente, pode haver uma contaminação. E fora o Covid, a gente já teve o H1N1, também às vezes através de o pessoal que faz a pesquisa, o pessoal que faz o transporte de material de transplante. Então, essa parte de transporte de material biológico humano sempre teve presente. Agora, na pandemia, é muito mais acentuado para a gente poder visualizar a importância disso, ok? A definição, então, do que é um acondicionamento, né? É, O acondicionamento é o procedimento de embalagem de material com a finalidade de transporte, visando a proteção do material, das pessoas, do ambiente, durante todas as etapas, desde ali durante o transporte até o seu destino final. Então, eu tenho que assegurar que durante a minha coleta, durante o transporte, né, ali do laboratório até a triagem, até o meu destino final, durante o translado, ele tem que estar bem acondicionado. Cabe ressaltar que o acondicionamento é fundamental para garantir as propriedades biológicas e que ele possa estar estabilizado, tá bom? E que tudo isso deve ser padronizado através de um processo validado, que é um procedimento operacional padrão. E isso vai depender do tipo de amostra que eu estou trabalhando. Então, o procedimento operacional padrão vai depender do tipo de amostra, se é uma urina, se é um suave, se é um sangue, se é um órgão, né, se é um componente de hemocultura, se é um sangue para transplante, né, se é o tipo de material biológico e o tipo de transporte. Como assim, professora? Se é um transporte de pequena distância, se é um transporte de longa distância, se é um transporte rodoviário, se é um transporte aéreo, se é um transporte marítimo, tudo isso é definido de acordo com a RDC de 2014. E a RDC de 2014, ela nos fala a respeito de três tipos de embalagem: a embalagem primária, secundária e terciária. Eu não vou ficar me atentando muito a esses tipos de embalagem, porque isso vai ficar muito óbvio nos próximos slides, tá? Então, eu vou passar bem rapidinho. Embalagem primária
é aquela que vai em contato direto com a minha amostra, tá? Então é a embalagem, o meu tubo de sangue, é o meu suave, é o meu tubo de urina, é o meu meio, é o primeiro tubo que a gente faz, é o tubo, é o material, é a minha embalagem que eu praticamente realizei a minha coleta. A embalagem secundária é aquela embalagem que eu utilizo para fazer uma embalagem que eu utilizo para preservar a minha amostra, a minha embalagem primária durante o meu transporte, caso a minha embalagem primária possa se romper, possa vazar, possa quebrar. E caso isso aconteça, esse derramamento, esse extravasamento, ele possa ser contido e ele não venha extravasar ali no carro, ele não venha extravasar na minha embalagem terciária, ele não venha extravasar e não venha contaminar o meu local. Então, ele é uma embalagem para que eu possa ter uma melhor contenção uma melhor contenção do meu risco, uma melhor contenção do meu acidente, tá? É um recipiente onde a minha embalagem primária é colocada com o objetivo de garantir que, caso haja um rompimento, essa embalagem ela possa ser contida. Então, eu tenho dois tipos de embalagem secundária. Um canister, que é uma embalagem rígida, é um pote rígido, e ele vai ele vai me garantir uma maior proteção. Caso haja um acidente, caso haja um acidente, ele possa garantir que esse pote não se quebre, o vidro não se quebre, e aí eu tenho uma garantia um pouco maior de não haver um extravasamento do líquido e eu possa garantir que essa amostra chegue íntegra ao meu destino final. E eu tenho um segundo tipo de embalagem secundária, que ela é mais frágil, que é uma embalagem plástica que a gente utiliza muito mais no nosso dia a dia, que é uma embalagem plástica normal, simples, que ela tem até um, um lacrezinho, que a gente utiliza mais porque ela ocupa menos espaço, ela é mais leve, eu consigo um volume maior de material para colocar ali dentro, que é essa embalagem plástica,zinha aqui, tá? Ele é um plásticozinho mais grossinho e ali eu consigo colocar mais tubos. Então eu consigo levar de um laboratório para o outro, de um posto de coleta para o outro, de um hospital para o outro, eu consigo colocar várias amostras biológicas aqui, e levar para uma área técnica. E o que que acontece? Caso a, a minha embalagem terciária caia, caso haja um acidente, se os meus tubos quebrarem, ela contém aquele líquido, aquele sangue, e eu não tenho uma contaminação do meu ambiente, então eu consigo fazer uma contenção de um acidente biológico ali dentro, tá bom? Ela é ela é a prova de vazamento e recomenda-se preencher com material absorvente para que eu possa segurar mais ainda esse risco esse risco biológico. E eu ainda tenho uma embalagem terciária, que é a embalagem que a gente faz o transporte final, né? Para garantir a proteção do material, como também uma embalagem que eu tenho uma identificação do tipo de material biológico que eu estou transportando, né? Ela é resistente a vazamento, a impacto, ela tem um sistema de vedação adequado, ela tem um sistema de variação de pressão, de temperatura, de umidade, e é a embalagem que vocês geralmente veem o transporte ali dentro dos carros, o transporte com motoboy, o transporte dentro do hospital, o transporte que os laboratórios fazem entre os andares dos hospitais. É uma caixa térmica, a gente chama ela aqui de caixa terciária, embalagem terciária, e essa aqui é uma embalagem
de papelão, ela tem uma gramatura específica. Essa embalagem de papelão é a embalagem que geralmente a gente utiliza para transporte aéreo, marítimo, quando é uma para longas distâncias a gente utiliza ela. E aí ela tem toda a legislação tem toda uma como que eu falo, gente? Eu esqueci aqui agora. Ela tem toda uma sinalização, né? Ela tem que vir com o nome, o destinatário, o código, né? De que tipo de material que você está transportando, ela tem que ter a simbologia, entendeu? Então a gente vai entender como que é esse tipo de simbologia que ela tem que ter. Os tipos de amostra, né? Vamos entender um pouquinho. A gente não vai falar de todos, a gente vai falar dos principais, os mais importantes, aqueles que a gente fala e trabalha mais no dia a dia, aqueles que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, e durante o dia a dia, durante as nossas aulas práticas, durante aquilo que a gente for trabalhando, a gente vai pontuando os outros tipos de materiais, ok, pessoal? Sangue total, plasma e soro, ou seja, os tubos de amostra, a gente vai falando, né, como que a gente deve organizar isso dentro dessas caixas, tá? A gente deve organizar as amostras para evitar o derramamento e impacto entre as amostras. Como que a gente vai organizar? A gente vai fazer coleta ali de vários pacientes, às vezes a gente trabalha ali com 20, 30, 100, né? A gente pega ali, às vezes, a amostra de Goiás, a amostra de outros, de posto de coleta e coleta ali a amostra de 100, 200 pacientes. Então, a gente não vai jogar tudo dentro de um saco plástico e mandar para o nosso laboratório de apoio. A gente vai organizar isso, né, numa estante, a gente coloca em ordem, né, ordem numérica ou uma ordem que o laboratório vai organizar de acordo com cada laboratório, mas não é simplesmente jogar dentro de um saco plástico. A gente vai utilizar um material absorvente entre essas amostras para que, caso haja um acidente, esse material absorvente ele possa absorver esse derramamento de sangue. O que a gente quer é que não haja um acidente, mas se houver, a gente não quer sangue vazando na embalagem toda, né? Manter os tubos na posição vertical, dentro ali dentro da estante, né, para que eles não se batam, não fiquem, né, se batendo um no outro, permitindo também que eles formem o coágulo antes, né, do transporte e diminuindo, assim, a possibilidade de hemólise. Tubos contendo gel separador devem ser mantidos na posição vertical, impedindo que a rede de fibrine se forme junto à tampa do tubo, ou seja, a gente pede para que os tubos não venham na posição deitada, sempre vindo na posição em pé. Quando forem enviadas muitas amostras de sangue na mesma remessa, deve acondicioná-la em estantes, envolver em papel amassado. Tá, é a mesma coisa. Evitar que eles não fiquem em contato direto com o gelo. Por quê? Porque o gelo ele pode causar hemólise. Então a gente coloca o gelo na lateral. O gelo, gente, é o Gelox. É uma base de gelo seco que eu vou mostrar mais à frente, tá? Mas a gente tenta não colocar direto sobre a amostra, porque isso também pode causar hemólise. Na hora de centrifugar, as amostras vêm todas hemolizadas, tá? E as amostras devem vir organizadas de acordo com a requisição. Como assim, professora? Porque toda amostra que eu vou enviar para o laboratório, as fichas dos pacientes, da solicitação do exame, eu também vou mandar para o laboratório de apoio. Então, se eu vou enviar 100 amostras, na ordem que eu colocar, por exemplo, aqui, ó, se eu for colocar, nesse caso aqui, eu tenho 10 amostras. Então, na ordem que eu colocar dos pacientes, o ideal é que essas fichas vão na mesma ordem, para que o laboratório que receber esses pacientes, eles não tenham que ficar procurando. Deixa eu ver, cadê a ficha do paciente 1? Cadê a ficha do paciente 2? Cadê a ficha do paciente 3? O ideal é que venha tudo na mesma ordem para que venha facilitar a,
né, a organização do laboratório. Muitos laboratórios puxam tudo isso via internet, mesmo assim, a gente tenta facilitar, porque alguns laboratórios isso vai impresso também. Então, a gente faz isso tudo numa ordem para que possa facilitar, porque os laboratórios têm um volume de trabalho muito grande, e esse tempo de ficar procurando material é um tempo que eles perdem, né, para procurar e ver se acha o material que está perdido ou não. Então, quanto maior a organização de colocar os tubos na ordem, de separar por setor, de separar as fichas, isso faz com que o laboratório seja organizado, isso faz com que a fase pré-analítica ocorra de uma forma mais viável, que não haja perda de material, que não haja perda de tempo. Então, a gente tem que trabalhar sempre nesse sentido, e isso flui muito mais rápido para o laboratório. Então, isso aqui, ó, é completamente errado, não pode acontecer, ok, pessoal? Amostra de microbiologia. Então, se a gente for enviar uma amostra de microbiologia para o laboratório, seja um suave, seja um tubo de urina, seja uma ponta de catéter, seja qualquer tipo de amostra para ser analisado para um laboratório de microbiologia. Então, antes de colocar, a gente sempre vai colocar nesse saquinho secundário aqui, ó. A gente sempre coloca a amostra nesse saquinho, porque pode acontecer de vazar, tá? Então, a gente coloca e identifica a nossa amostra externamente e evitar que ele seja aberto em local inadequado para que não haja contaminação, ok, pessoal? É, as substâncias, os tipos de amostras, eles têm uma classificação, segundo a RDC 20 de 2014, classificação das substâncias infectantes. O transporte dos produtos perigosos, né? Eles são regulados e para evitar possíveis danos às pessoas e ao meio ambiente. Então, essa classificação ela é dada e é pela sigla UN da United Nations. E aí existe uma classificação, porque o material com COVID e o material para um transplante, o material de um bebezinho, um material sem nenhum tipo de contaminação, ele tem uma legislação diferente, ele deve ser tratado de uma forma diferente. Vamos entender. Existem 4 tipos de classificação de amostras biológicas. Primeiro, o material biológico isento, o material de espécime humano de risco mínimo, material biológico substância infecciosa de categoria A e um material biológico de substância biológica de categoria B. Como que é classificado esse tipo de material? Existem algumas perguntas que são realizadas, tá? E que a partir das respostas que você obtém dessas perguntas, você vai chegando na classificação desse material. Então, como que são feitas essas perguntas, né? Lá no laboratório. Você vai chegar, você vai ter o material na sua mão e você vai perguntar: esse material biológico, eu estou lá com o sangue de um paciente, por exemplo. Esse material, esse sangue desse meu paciente, tem conhecimento de que a amostra. Peraí, vamos lá. Tem conhecimento de que a amostra não contém agente infeccioso? Sim, ele não contém agente infeccioso. Então, se ele não contém agente infeccioso, ele é um material biológico isento. Então, já está classificado. Eu vou fazer um transporte de acordo com o material biológico isento. Isento de quê? De agentes infecciosos. Já está classificado. Ok? Beleza. Estou com sangue na minha mão. Vamos lá. Estou com sangue de um paciente na minha mão. Tenho que fazer um transporte. Tem conhecimento de que a amostra não contém agente infeccioso? Não, não sei. Não sei se essa amostra, não fiz nenhum exame. Eu não sei se ele não tem agente infeccioso. Cara, se você não sabe se ele não tem agente infeccioso, não se sabe ou você não sabe, ele vai ter que vir para cá. Amostra biológica com probabilidade
ou então ele vai vir, ou ele vai ser classificado como substância infecciosa da categoria A, ou você vai ter que vir fazer essas perguntas aqui, ó. Espécime humano de risco mínimo ou espécie biológica da categoria B. Então, a partir das perguntas, você vai classificando. Não é o técnico do laboratório que vai classificando a amostra biológica, né? É o laboratório, geralmente é o analista que vai classificando, e aí ele vai orientando você como que você vai fazer esse transporte. Mas vamos entender quais são as perguntas que são feitas. Então, ó, o material biológico, ele tem agente infeccioso? Não, não tem agente infeccioso, ele é um material biológico isento de agentes infecciosos. O material biológico foi submetido a processo de neutralização, inativação e esterilização? Se ele foi submetido a tudo isso, se ele foi neutralizado, inativado, esterilizado, ele é um material biológico isento, ele não tem nenhum tipo de risco biológico, ele é um material biológico isento, pode ser transportado sem problema nenhum. O material biológico contém somente micro-organismos não patogênicos? Sim, se sim, ele é um material biológico isento, pode ser transportado sem problema nenhum. Trata-se de amostra seca de sangue em material absorvente ou similar? Trata-se de amostra seca. Trata-se de amostra seca de sangue em material absorvente ou similar? É tipo lâmina de sangue, então não vai causar nenhuma transmissão? Se sim, pode ser transportado, não tem problema nenhum, material biológico isento. Trata-se de material biológico, sangue, tecido, célula ou órgão para fim terapêutico de transfusão, enxerto ou transplante? Se sim, material biológico isento pode ser transportado sem nenhum problema. Se qualquer pergunta que a gente fez, a resposta for não, pessoal, se qualquer pergunta que a gente respondeu for não ou não se sabe, a gente vai ter que dar uma atenção especial para essa amostra e vai ter que ser classificada como uma substância infecciosa, ou seja, existe um risco de contaminação, substância biológica da categoria B, existe um risco de contaminação, ou espécie humana de risco mínimo, existe um risco mínimo de contaminação. Então, a gente vai ter que dar uma atenção maior durante o transporte. Então, esses são os tipos de classificação de amostras biológicas que a gente faz durante o transporte biológico. E aí, na próxima aula, a gente vai falar como que é feito a embalagem e o acondicionamento para esses tipos de amostra, ok? Tranquilo? Se não entendeu, para a aula, revisa, anota de novo, assiste de novo, que é complicadinho mesmo, mas o que vocês têm que entender é que eu tenho uma amostra biológica isenta. Isenta de quê? De agente infeccioso. Se ela é isenta de agente infeccioso, significa o quê? Que ela não vai causar nenhum dano para o meio ambiente e para o transportador. Então, não tem tanto problema. Ok? Não tem tanto problema durante o transporte, é um transporte mais tranquilo. Então, o risco ali não existe praticamente. Se é um material que a gente não sabe, que qualquer uma dessas perguntas a gente não consegue responder, ou é uma substância infecciosa, ou uma substância que existe um risco mínimo, mas existe, ou é uma substância biológica da categoria B, que a gente vai ver o que significa mais à frente, na próxima aula, e aí a gente vai ter que tomar alguns cuidados em relação a isso. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua esse conteúdo.